Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dia às 9 horas da manhã e hoje com um assunto muito importante. Eu quero pedir para você fazer aquele esquema que eu sempre peço. Deixe o celular desligado um pouquinho ou de lado um pouquinho, feche aquela aba do seu navegador para que agora você tenha um momento de aprendizado, um momento onde você vai investir esse tempo em você, ok? Então, hoje a gente vai conversar sobre marcação a mercado e marcação pela curva de juros. O nosso assunto é um pouco longo, eu vou tentar fazer com que essa aula fique bem rápida, tá ok? Para que você não precise gastar muito tempo para aprender algo que não é tão simples assim, mas pode sim ser explicado de uma forma simples. Então, o meu convite para você é prestar bastante atenção aqui e lembrando, eu estou com uma pauta aqui na minha frente, onde eu vou ler para você os objetivos dessa aula, vou ler para você também aquilo que eu separei desse tema para você. Não é segredo nenhum que a gente tem essa pauta, mas uma novidade que a gente acabou de lançar é, eu acabei de atualizar hoje os vídeos que foram ao ar de ontem para trás, acho que se não me engano são 8, 9 ou 10 vídeos, eu acabei de atualizar lá na nossa área de membros, então se você quiser ver todas as pautas, quiser ter acesso a todas as pautas de todos os vídeos que a gente grava aqui na Universidade Financeira, é muito simples, basta se inscrever no primeiro link aqui dessa descrição. Vamos começar o vídeo de hoje? Bom, vamos lá. Objetivos dessa aula. Essa aula ela vai ter duas partes. Primeiro, eu quero que você entenda o conceito de marcação a mercado. Depois a gente vai falar sobre o que faz uma marcação a mercado e o que diz a legislação sobre a marcação a mercado. A legislação de quem? Do órgão normativo, que eu já contei para você aqui num outro vídeo, que o órgão normativo é a CVM. Então dá uma pesquisada para você saber o que é a CVM. Qual o objetivo da marcação a mercado e duas curiosidades sobre a marcação a mercado. Na parte 2 dessa aula, a gente vai fazer um resumo sobre o que a gente acabou de ver sobre a marcação a mercado e vai falar sobre o que é a marcação pela curva de juros, qual a vantagem e a desvantagem na época que essa marcação era usada, e no final vou trazer uma curiosidade. Vamos começar? Qual é o conceito, então, de marcação a mercado, Pedro? Bom, o conceito de marcação a mercado diz que o fundo deve reconhecer diariamente, ou seja, todos os dias, o valor de mercado dos seus ativos. Então, todos os dias, o fundo deve reconhecer o valor de mercado dos ativos. O que faz, então, uma marcação a mercado? Bom, a marcação a mercado ela faz com que o valor da cota de cada fundo reflita de forma atualizada a que preço o administrador dos recursos venderia cada ativo a cada momento, mesmo que você mantenha os ativos na sua carteira. Ou seja, o que quer dizer isso daqui? A todo momento, ou sempre que é feita essa marcação a mercado, muitas vezes diariamente, a gente vai ver aqui, o administrador ele vai refletir nas cotas do fundo quanto valeria no mercado, quanto valeria cada recurso seu caso você vendesse esses ativos hoje. Você entendeu? Ficou claro isso para você? Vamos supor que você resolve vender cada ativo a todo momento no seu fundo. Bom, você resolveu nesse momento agora vender cada ativo que você tinha no seu fundo. Muito simples. Usando a marcação a mercado, o valor das cotas do fundo vai refletir de forma atualizada a que preço esse administrador venderia cada ativo para você, ainda que você resolva manter isso. Ou seja, você não precisa querer vender para saber quanto ele valeria. Não, mesmo mantendo esses ativos na sua carteira, você tem acesso a essa marcação de mercado, tá? Ela é obrigatória. Agora, o que diz a legislação? Bom, existe uma instrução na CVM chamada 409. O número da instrução é CVM 409. 409 é o número, o nome é CVM 409. E ele diz que devem ser observados no fim do dia os preços após o fechamento do mercado, tá? Então, os preços do fim do dia devem ser observados após o fechamento do mercado. Todos os dias, no final do dia, sempre que existem negociações no mercado com que os ativos daquele fundo ali são negociados, ok? Bom, já para renda variável, isso no caso para renda fixa. Para renda variável, essa mesma legislação, a CVM 409, ela vai determinar o seguinte, que se observe o preço médio dos ativos durante o dia. Então, você percebeu que na renda fixa, no caso aqui, você tem que ver sempre o preço no final do dia. A marcação a mercado é feita no final do dia. Já para a renda variável, ela é feita de acordo com o preço médio dos ativos e durante o dia. Qual o objetivo, então, da marcação a mercado? Bom, o objetivo de marcar a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. O que significa isso? Aqui nas curiosidades agora você vai entender. Primeira curiosidade é o seguinte. Os ativos que fazem parte da carteira de responsabilidade do administrador, eles precisam ter um preço único.
O que significa isso? Vamos supor que você é um cotista de um fundo e eu sou cotista também do mesmo fundo. E nós dois investimos em períodos diferentes. Você entrou numa determinada época, eu entrei numa outra época. Bom, os nossos ativos são os mesmos, porque são ativos que compõem a carteira do mesmo fundo. A questão é, você tem um determinado número de cotas e eu tenho um determinado número de cotas. Porém, isso não pode ser uma diferença, fazer uma diferença tão grande. Não, na questão dos ativos, do preço dos ativos, não na questão do preço da cota. Ou seja, os ativos que compõem a carteira dos fundos, do meu fundo, que é o mesmo que o seu, precisam ter o mesmo preço, tá ok? Para que não exista essa diferença de um cotista para o outro. Bom, continuando aqui, uma outra curiosidade na marcação a mercado é que o administrador ele deve divulgar, no mínimo, uma versão simplificada da marcação a mercado. Isso é uma obrigatoriedade, ok? Vamos lá. Vou fazer um resumo aqui agora para a gente poder entrar na nossa segunda parte. Bom, na marcação a mercado, os preços dos papéis que compõem a carteira do fundo são estipulados com base no valor a mercado desses títulos, ou seja, desses papéis, a cada instante. E essa avaliação diária ela é muito importante até mesmo para os títulos de renda fixa pré-fixada. Ou seja, títulos que já têm a taxa pré-determinada no momento da aplicação. Por quê? Porque esses títulos, durante o período da emissão até a data de vencimento, eles têm determinadas oscilações. Então a marcação a mercado ela é importante até mesmo para os fundos de renda fixa pré-fixada, tá? Aqueles fundos que você já tem a taxa pré-determinada. Então, se você não sabe, se você não entende como é que funciona essa oscilação, só abrindo parênteses, dá uma olhada lá, clica aqui embaixo no nosso canal ou clica aqui em cima se você estiver vendo pelo Facebook, dá uma olhada, procura pelo vídeo sobre risco de mercado, volatilidade e desvio padrão. A gente vai falar sobre essas oscilações de mercado. Bom, o que é então a marcação pela curva de juros para a gente poder já entrar na reta final desse vídeo daqui, e eu quero te agradecer por esses 7 minutos que você assistiu. Bom, no passado, muitas instituições costumavam estabelecer os preços dos títulos de acordo com os juros que seriam pagos. Era isso que era chamado de marcação pela curva de juros do papel. Então, ao invés de medir pelo preço de mercado do ativo, as instituições mediam de acordo com os juros que aquele ativo pagaria. Olha que perigoso, né? Agora, perigoso por quê, Pedro? Porque existe uma vantagem, mas também existe uma desvantagem muito clara na época. Bom, essa alternativa normalmente ela conferia ganhos maiores aos cotistas, porém, ela acabava não refletindo o real patrimônio do fundo, aquilo que realmente o fundo detinha em sua carteira. Por quê? Porque não era medido o preço dos ativos de acordo com o mercado, era medido o preço dos ativos de acordo com os juros que esses ativos pagariam. Complicado, né? Pois é. Bom, uma curiosidade para a gente fechar é que nessa época, olha só que interessante, nessa época da marcação de juros, como é que é o nome? Marcação pela curva de juros, pois é, que não é mais tão usado, não é mais tão comum, né? Marcação a mercado a gente ouve toda hora. Uma curiosidade interessante é a seguinte: caso houvesse uma corrida aos bancos, vamos supor que muitos investidores quisessem resgatar os recursos investidos, os gestores eles não iam conseguir vender os títulos de acordo com os juros prometidos. Por quê? Porque todo mundo estava correndo lá para resgatar o título ao mesmo tempo, resgatar os recursos ao mesmo tempo, e acabava que isso prejudicava os cotistas. Por quê? Porque os gestores não iam conseguir vender os títulos de acordo com os juros que eles vinham prometendo. Então, a marcação a mercado, mais do que uma prática comum, mais do que uma prática obrigatória dos fundos, é também um remédio para essa antiga prática que é a marcação pela curva de juros que existia anteriormente. Bom, espero que tenha ficado claro isso. Esse vídeo ficou com 10 minutos, então eu não vou me delongar. Só para falar para você que amanhã é um vídeo chave que vai ao ar. Amanhã a gente vai conversar sobre taxa de administração e outras taxas. E é muito importante que você esteja atento, preparado para poder assistir e assimilar da melhor forma o conteúdo que vai ao ar amanhã, ok? Um grande abraço para você, meu nome é Pedro Vieira, não esqueça de curtir e deixar seu comentário aqui nesse vídeo e a gente se vê amanhã às 9, como todos os dias. Até lá!